E aí galera, tudo bom? Vamos lá, começar assunto novo, né? Aqui já nessa semana, tá? Que é o assunto da página 80 do livro de vocês, tá bom? A gente sai aí do conteúdo de vetores, né? Sistemática vetorial, que a gente já teve uma noção, resolveu aquele TDzinho de exercícios, né? Ao todo foi resolvida das questões 1 até a 15, né? Então acho que já tá bom. Vamos lá, movimento circular, a partir da página 80 do livro de vocês. Falando de forma geral e bem simples, o que é o movimento circular? É aquele movimento cuja trajetória é circular, tá? A gente estudou movimento uniformemente variado, né? E que tinha, na maioria das suas trajetórias, ou uma trajetória retilínea ou curvilínea, né? Ou era uma reta ou era uma curva, um dos dois. Agora, no movimento circular, a gente estuda o mesmo movimento, tá? De velocidade, aceleração, só que com a trajetória circular, tá bom? O movimento circular, gente, ele se divide em dois, tá? O movimento circular uniforme e o variado. Qual é a diferença entre os dois movimentos? O movimento circular uniforme é aquele movimento cuja velocidade naquele movimento é constante, tá? E o variado, a velocidade, ela não é constante, é diferente de constante. A velocidade, gente, ela varia. Tá bom? Bem simples, né? Como no movimento uniforme e no variado mesmo, que a gente estudava, né? No movimento uniforme, que a gente estudou no primeiro bimestre, a velocidade no movimento era constante. E no variado, a aceleração era constante, mas a velocidade variava, tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá bom? De início, o que é bom, os conceitos que a gente tem que ter, né? O conceito de período e frequência, tá? Que são bem fáceis, tá? O período, que é representado no Sistema Internacional pela letra T, tá? No SI, Sistema Internacional de Unidades, é representado pela letra T. Ele quer dizer o quê? O tempo que o objeto leva, ou que a pessoa, ou que qualquer coisa leva para dar uma volta completa, tá? Para eu fazer esse círculo aqui no papel, eu levei um certo tempo, né? E esse tempo que eu levei para fazer esse círculo é chamado de período, tá? E é representado por essa letra T maiúscula aqui, tá bom? E a frequência, gente, é o número de voltas que eu faço, número de voltas circulares que eu faço, dividido pelo tempo que eu levo para fazer todas essas voltas, tá? Se aqui, ó, eu fiz um movimento circular e eu dei 3 voltas em um certo tempo, eu consigo ter a frequência desse meu movimento circular, tá bom? Mesma coisa a frequenciazinha da escola, né? A frequenciazinha da escola que a gente vai fazer é a quantidade de vezes que aquele aluno vem durante a semana, durante o mês, durante o bimestre, né? Durante o ano inteiro, né? A frequência que ele vai ter vai dizer que se ele vai ser aprovado ou reprovado por faltas, né? Porque tem isso também, né? Tá bom? Então a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, tá bom? Como mostra aqui, ó. No sistema internacional, gente, a unidade de medida de frequência é o Hertz, tá? Em homenagem a um físico alemão chamado Hertz, tá? Que ele estudava sobre a frequência dos movimentos, tá bom? Então, ó, a frequência no sistema internacional é medida em Hertz. Mas, na nossa vida cotidiana, né? A gente tem também não só o Hertz como unidade de medida, tá? A gente vê também o RPM, né? Que é a rotação por minuto, né? As rotações por minuto. Quem é fã de carro ou então uma coisa do tipo já deve ter ouvido falar: ah, o carro gira numa frequência de 2.000 RPM, de 3.000 RPM, né? De 1.000 RPM, né? E quer dizer rotações por minuto. Então, a principal, tá? No sistema internacional, a unidade de medida é o Hertz, tá? Mas vocês vão ver muito também o RPM, tá bom? Que é rotações por minuto. Qual é a diferença do RPM por Hertz? O RPM
ele mede a rotação, o número de voltas por minuto, tá? Já o Hertz, gente, vou botar aqui Hz, ele mede a rotação, o número de voltas por segundo, tá bom? Então essa é a diferençazinha do RPM para o Hertz, tá bom? É o que? É o tempo, tá? O RPM é rotações por minuto. Já o Hertz é rotações por segundo, tá bom? Então vai ter muitas questões que vocês só vão ter que transformar, né? De RPM para Hertz ou de Hertz para RPM, se a questão pedir, tá bom? Beleza, né? Então vamos lá. Relação entre período e frequência. Subindo aqui. Há uma maneira de eu calcular o período de um móvel, né? De um objeto que está em movimento circular. E há também uma formulazinha para eu calcular a frequência, tá bom? Para eu calcular o período, como o período é o número de voltas, como o período é o tempo para dar uma volta completa, tá? Para eu calcular o período, eu uso essa formulazinha aqui, ó, 1 sobre F, tá bom? 1 sobre a frequência. Já para eu calcular a frequência, eu divido o número de voltas que aquele objeto deu pelo tempo que ele levou para dar todas aquelas voltas, tá bom? Vai acontecer casos que ele vai te pedir a frequência, ele vai te dar só uma volta, tá? Então vai acontecer casos que você vai usar a relação 1 sobre t, tá? Isso aqui é quando ele dá uma volta apenas, tá? Quando ele dá mais de uma volta, eu calculo o número de voltas pelo tempo. Se você for perceber, é a mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa porque se ele quiser que eu calcule a frequência de uma volta, o número de voltas seria 1 pelo tempo, né? É a mesma coisa, tá? Então vamos se basear por essa daqui, tá, gente? Número de voltas pelo tempo, ok? Eu trouxe um exemplozinho para a gente calcular aqui na prática, tá? Vou ajeitar aqui na câmera. Para depois a gente partir para a atividade, tá bom? Vamos lá, ó. Um carrinho em uma pista circular realiza 8 voltas em 16 segundos. Determine a frequência do movimento do carrinho, tá? Ah, professor, o senhor disse que a frequência era o número de voltas pelo tempo, né? Exatamente. Então, quantas voltas ele deu? 8 voltas. Então, no lugar do N, eu coloco 8. Em quanto tempo? 16. Tá bom? Quanto é que é 8 dividido por 16? Né? É 0,5. 0,5 o quê? Hertz. Tá bom? Percebe uma coisa, ó. Por que você não usou RPM, professor? Porque é o seguinte, ó. O tempo ele está em segundos. Tá bom? Então, o número de voltas pelo tempo em segundos é o Hertz. Então, ele está dentro do SI. Mas então, professor, se fosse minuto, eu podia dividir isso aqui pelo minuto? Poderia. Se a questão não pedir a frequência no sistema internacional, você poderia dividir pelo tempo em minutos. Mas, caso ela chegue assim desse jeito, ó, a frequência do movimento do carrinho no SI, no sistema internacional, aí você teria que transformar esse período em segundos, tá bom? Para poder ter a frequência em Hertz. Lembrando de novo aqui, ó, para quem se confundiu, Hertz é o número de voltas, a rotação por segundo, tá bom? Já o RPM, eu vejo muita gente se confundir com isso, é a rotação por minuto. O sistema internacional adota o Hertz como a unidade de medida padrão na física, tá bom? Então pronto, ó. A frequência foi o que? 0,5 Hz. E o período do movimento? Quanto é que é o período do movimento? O período, o professor mostrou na fórmula que era 1 sobre F, né? Era 1 sobre F, pronto. Só que quem é a frequência? 0,5. Professor, não sei fazer essa divisão aí não. Como é que eu faço? Vamos fazer aqui comigo.
1 dividido por 0,5. Eu multiplico por 10 ambos os lados, né, para tirar essa vírgula daqui. Então, ó, 1 dividido por 0,5 é o mesmo que 10 dividido por 5. Ficou mais fácil agora, não ficou não? 10 dividido por 5 é 2. Então, como a frequência está em Hz, tá? E Hz é rotação por segundo, então esse período foi de 2 segundos. O carrinho leva 2 segundos para dar uma volta completa na pista, uma só. Tá bom? Vamos pegar o embalo e partir para o exemplo 2. Vamos lá. Um corredor realiza uma volta completa em 80 segundos, numa velocidade de 2 metros por segundo. Determine a frequência, faltou um acentozinho aqui, né? Frequência do corredor e o tamanho da pista circular. Bom, ele não quer o período. Ele quer o quê? Só a frequência, né? Então vamos lá. A frequência vai ser o quê? O número de voltas dividido pelo tempo. Quantas voltas ele deu? O corredor realiza uma volta completa em 80 segundos, tá bom? Então vai ficar 1 sobre 80. Eu posso até deixar assim se eu quiser. Vai ser 1 sobre 80 Hz, tá? Mas agora, professor, como é que eu calculo o tamanho da pista? Ora, tu lembra do movimento uniforme que a velocidade média era o ΔS dividido pelo ΔT? O ΔS vai ser o tamanho da pista, tá? Vai ser o espaço, vai ser o deslocamento, tá bom? Então, para eu calcular o ΔS, é só eu calcular a velocidade pelo tempo. Só que quem é a velocidade aí no caso? A velocidade ele me deu aqui, ó, como 2 metros por segundo. Sobe aí de novo. Então, o V vai ser o quê? 2 vezes o período, o tempo, né? Quem é que vai ser o tempo aí? O tempo vai ser o tempo em segundos, tá bom? Então, vai ser o quê? 80 segundos. Então, o tamanho da pista vai ser o quê? 2 vezes 80 vai ser 160 metros. Esse é o tamanho da pista, tá bom? Professor, não entendi de onde saiu esse 80 aí, ó. Da questão, ó. Um corredor realiza uma volta completa em 80 segundos, tá? Então, o ΔT vai ser o 80 e a velocidade os 2 metros por segundo. Tá ok? Então, valeu. E a partir aí dessa videoaulazinha, vocês resolvem os exercícios do livro, tá bom? Que eu vou postar no Google Sala de Aula. Abraço, gente.